tudo bem? Boa tarde. Vamos lá, então, para o nosso cronograma. A gente fez um ajustezinho, então, do talk show. A gente vai fazer eu, Elaine, Miriam e Lu. A gente vai falar um pouquinho. É um talk show, um debate, bate-papo rápido aqui para a gente gerar um pouco de conteúdo. Antes de começar, vou pedir para vocês se acomodarem. Ok? Podemos começar? Então, vamos lá. Antes de eu começar o talk show, eu quero apresentar para vocês a minha convidada, que é a Elaine, da Pecine. Posso falar assim? Ou você quer falar como é que a gente te apresenta? Primeira vez que ela está vindo no evento, então a gente está no treinamento ainda. Depois, nas próximas, a gente vai saber. Apesar de te conhecer há bastante tempo, né? Há bastante tempo, é verdade. Mas assim, agora você está lascada. Próxima agora. Bem, vamos lá. Bem, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que eu comecei do zero, como muitas aqui começaram, né? Ou estão começando. Tenho 23 anos de mercado sensual, eu gosto de chamar assim. Há muito tempo eu não uso a palavra erótico ou a palavra sex shop nos meus negócios. Sou CEO da Pecine desde a fundação dela, é uma empresa de 1994, e iniciei nesse mercado íntimo no ano 2000. Sou administradora de formação e sou também sexóloga e terapeuta sexual, também com pós-graduação na área, MBA na área. É bem mais ou menos isso. É importante você saber quem é ela, né? Porque talvez nem todos de vocês conheçam, mas a presença da Elaine aqui é muito importante, porque dentro do nosso trabalho existe a oportunidade e possibilidade de trabalhar com um produto erótico, né? Então, vocês já me pediram isso, já existiu algumas solicitações. Então, vai ser muito interessante o debate. Eu vou abrir depois para a Elaine, se vocês quiserem um tempinho com ela, depois que a gente terminar o talk show, não só com ela, mas com a Miriam, com a Luciana, que vai estar aqui à disposição para a gente trocar algumas informações e que vai agregar muito na carreira de vocês. Então, nosso objetivo aqui é trazer conteúdo, fazer um debate para que a gente possa ouvir um pouco da visão de cada uma delas em relação à área de relacionamento e sexualidade. Obviamente, eu vou fazer perguntas direcionadas para cada uma e algumas para as três. Tá bom? Gostaram? Sim! Minha alma de vendedora não sai daqui. Então, vamos lá. Eu vou começar com a Elaine. Olha aqui. Não apresentei o resto. Não. Olha que... Primeiro talk show, gente. Me ajuda. Então, vamos lá. Vamos começar. Elaine, Miriam Valandro é uma advogada, minha parceira nos negócios também, e veio contribuir. Algumas de vocês já conhecem, ela já trouxe uma mentoria na especialização de casais, que contribuiu muito, inclusive vocês me deram muito feedback positivo, e eu trouxe ela também para agregar valor aqui e dar uns tapinhas na gente, porque a gente é muito, né? Ela vai lá e diz, não pode. Como assim? Cuidado, Ana. Fala para as meninas. Quietinha, mas estou observando tudo. Ela observa tudo, muito observadora. Miriam, pode te apresentar para as meninas? Então, meninas, é um prazer estar aqui com vocês hoje, poder contribuir nessa corrente, né, de mulheres empreendedoras que estão aqui crescendo, buscando alternativas de posicionamento profissional na vida. E eu até me sinto um pouco confortável de estar aqui, apesar de não ser uma Master Love, né? Mas também porque venho de uma caminhada de desenvolvimento humano, tenho várias formações de coach, Master Coach, palestrante, tudo que vocês imaginem eu já estive. Então, eu entendo no cenário o momento de vocês e a busca, não só pelo seu trabalho pessoal como pessoa, como indivíduo, mas também de ter uma carreira e uma profissão. E o meu objetivo aqui, dentro desse programa, é para auxiliar vocês dentro daquilo que for necessário. Eu vou estar à disposição aqui para tirar dúvidas, enfim, questões jurídicas relacionadas, se vocês tiverem alguma dúvida referente à questão até de empresa, situação aí de se situarem um pouco mais dentro de uma organização profissional como empresa, microempreendedoras, e também vou colaborar com base naquilo que a Ana for me perguntar. E a questão da mentoria, da profissionalização, está na aula que está gravada, né? Então, daí também, para quem não
assistiu, Ana É disponibiliza. só para casais, só para quem está na especialização. É, isso aí. Então é isso. Obrigada, Miriam. E estamos com a doutora Luciana. Eu sempre quis falar isso. Porque a gente é tão próxima que eu nunca chamei ela de doutora. Né? Estamos com a doutora Luciana, gente, que maravilhoso. Eu estou me sentindo super, super importante aqui. Que é, além de uma amiga minha, vocês já perceberam, né, pelo jeito que eu trato ela, é uma profissional que eu tenho uma admiração incrível e que me ajuda muito em alguns aspectos. Tem uma visão muito holística no ponto de vista de macro dentro desse projeto e dentro do mercado. Então, vai contribuir muito, porque a gente sabe que existe, às vezes, alguns preconceitos, tanto da área da saúde, quanto da área jurídica, quanto do mercado de sex shop. Então, acho que a gente vai conseguir fazer um debate bem incrível aqui, bem bacana, que vai contribuir muito com vocês. Legal? Podemos começar? Maravilha. Então, eu vou começar fazendo aqui a primeira pergunta para a Elaine. Elaine, como que você acha que a indústria de sex shop tem evoluído ao longo dos anos e quais são os principais desafios que você acredita como dona de negócio, né? Como dona, olhando para o mercado como dona de negócio, tanto da área da indústria, mas como loja também? Bem, são mais de 20 anos, como eu falei para vocês. Muitos desafios já foram vencidos, principalmente em relação ao posicionamento do mercado sensual. Há 20 anos atrás, a gente tinha o quê? Um mercado realmente pornô, nem erótico, mas pornô. Com aquelas lojas pretas, vermelhas, cabines, né? Enfim, muito ligada à prostituição e com um olhar muito sujo, um olhar muito realmente prostituído, aquele olhar muito marginalizado. E aí, dentro desses meus 23 anos, a gente veio fazendo uma construção junto com outras pessoas importantes do mercado, que foi, primeiro, mudar um pouco o posicionamento. E aí foi o trabalho que a gente começou, lá do ano 2000, onde eu visualizei uma oportunidade de negócio, que era o quê? Os produtos eróticos, que eu gosto de chamar de sensuais, de íntimos, dentro das lojas de lingerie. E aí, na época, me chamaram de louca, que esses produtos não eram para a loja de lingerie, esses produtos eram exclusivos da sex shop. Eu falei, não, no meu estado só tem um sex shop. Imagina, começar um negócio com R$150, onde só tem uma loja de sex shop. Não dava. Então, e o que eu visualizei? Aonde fica mais confortável para adquirir esses produtos, para principalmente as mulheres adquirirem esses produtos das lojas de lingerie. E aí começou-se todo um reposicionamento de mercado, onde eu inseri um produto erótico dentro de uma loja de lingerie. E isso a gente foi expandindo, passando para novas pessoas fora do estado do Espírito Santo, mesmo as pessoas achando que eu era meio maluca da ideia, que não era para aquele segmento, as coisas começaram a tomar uma proporção muito interessante. E aí, junto com a Paula Guiar, que era a presidente da Associação Brasileira do Mercado Erótico, eu falei, Paula, não dá para continuar assim. É um mercado extremamente marginalizado, é um mercado visto de uma forma muito suja. E, dentro dos meus valores, dentro do que eu acredito, não é assim que eu quero trabalhar. Quantas e quantas pessoas estão aí no mercado, e quantas pessoas estão em relacionamentos que estão no piloto automático, e que precisam de um up na relação? Quantas? Quantas pessoas precisam de uma ajuda, um conhecimento para utilizar um lubrificante numa relação que está, muitas vezes, com problemas de lubrificação, de vaginismo, de dispareunia? Quantos relacionamentos estão se perdendo devido a um banho a dois, que se perde durante anos e anos de relacionamento? E aí eu vim com essa ideia do educacional. E comecei isso lá no Espírito Santo, e isso foi expandindo e foi mudando. Mudou tudo? Não. Mas já mudou bastante coisa. E eu eliminei, dentro dos meus negócios, a palavra sex shop e a palavra erótico. E hoje eu busco trabalhar bem-estar íntimo. E vem dando muito certo.
E eu tenho convicção de que o que fez a minha empresa se tornar uma empresa de mais de 8 dígitos foi esse posicionamento de mercado. Então, a maneira como você se posiciona, a maneira como você se mostra para a sua cliente, para os seus clientes, é um grande diferencial para o caminho que você vai seguir, e o caminho que vai determinar o sucesso ou não. Então, eu vejo um mercado de muito potencial, um mercado muito rico, um mercado pouco explorado. Por quê? Gente, o que chama atenção hoje é o barulho, mas não quer dizer que o barulho que vende. Se você pegar aí, eu já fiz esse teste, eu tinha uma influencer, ela até faleceu agora tem 2 semanas, ela tinha 1 milhão de seguidores. E a gente resolveu fazer uma parceria com ela, e a venda foi 0. Por que foi 0? Porque o público dela, o posicionamento dela, estava errado para o meu negócio. Porque o posicionamento dela é um posicionamento extremamente erotizado, onde se fazia muito barulho para o lado erótico, para o lado sexual. E aí, nesse momento, eu percebi que não é isso que atrai o público que eu quero, que são casais, que são mulheres que querem um relacionamento consigo mesma, de prazer, e casais que queiram realmente melhorar o seu relacionamento a 2. Então, a maneira como você escolhe se posicionar é um grande diferencial para o sucesso ou não do negócio. Respondi? Muito, muito legal. É interessante o que a Elaine está trazendo, porque vem de encontro ao que a gente trabalha aqui dentro do Master Love, e o que a gente falou mais cedo sobre posicionamento, sobre comunicação, sobre tudo isso. E foi muito bacana você ter falado essa questão do números não significam vendas, né? Porque existe uma máxima no mercado hoje que a referência de autoridade está no número do número de seguidores. E isso não é algo saudável para os negócios e para quem quer se aprofundar, de fato, com conteúdos, com uma transformação, que é o nosso caso. Que nem sempre isso é sinônimo de sucesso, ou de realização, ou de você estar dando certo. Porque, às vezes, você está atraindo um público que não é o que você quer, ou que, daqui a pouco, que pode até te dar prejuízo. Não é? Então, foi muito, muito bacana. Obrigada, Elaine. Vou para a próxima aqui, que é a Miriam. Miriam, na tua experiência como advogada na área jurídica, quais são os casos mais comuns dentro desse universo de relacionamento e sexualidade? Primeiro, assim, no âmbito do direito de família, né? E eu trago também essa questão de sexualidade estar relacionada diretamente em muitos casos envolvendo a Lei Maria da Penha. Porque a sexualidade, de um certo nível, quando ela não é abordada de uma forma positiva, ela acaba em violência e agressão. Então, a situação da Maria da Penha, ela traz essas peculiaridades, principalmente de não saber lidar com a sexualidade, tanto a mulher quanto o homem. E isso se perpetua ao longo de anos, e muitas vezes a mulher não percebe as violências, não tem a consciência da falta de conhecimento dos limites que ela precisa dar para si, dar para o parceiro. E, então, na área jurídica, tem uma crescente muito grande dessa distorção, se vê nos casos de violência doméstica dentro da Lei Maria da Penha. Além de direito de família, nas partilhas, nos divórcios, que daí também se traz isso. Mas, para as meninas que estão aqui buscando um posicionamento, a violência doméstica realmente é uma grande oportunidade. É algo que está crescendo, não porque está crescendo o número de violência, mas porque a mídia está trazendo mais a exposição e as mulheres estão sendo mais conscientes do que é uma violência doméstica. E, cada vez mais, está se criando grupos de ajuda que, algumas vezes, não tem pessoas preparadas para ajudar. E é uma excelente oportunidade,
principalmente para as comunidades pequenas. Então, eu escutei hoje pela manhã alguns relatos de dificuldade de pro bono, e o caminho da violência doméstica é um caminho bem saudável para vocês que estão ingressando no mercado. E, dentro desse caminho, sugiro aqui para vocês, até para quem não sabe para onde buscar e se interessa nesse assunto de violência doméstica, buscar acompanhamento, orientação de como proceder junto ao fórum local da cidade de vocês. Porque o judiciário está carente de profissionais que detenham conhecimento real e efetivo para que auxiliem, de fato, essas pessoas numa evolução de transformação e de consciência, tanto da mulher quanto do homem. Para o homem também. Tá? Não é específico para a mulher. Aqui nós somos hoje a grande maioria mulheres, mas tem muitos homens também que não têm essa consciência e precisam dessa orientação. Então, isso até no meu processo de mentoria, eu nem cheguei a abordar com as meninas a questão da Maria da Penha, mas é uma crescente aí, digamos, na área jurídica, muito saudável para vocês começarem a despertar os olhares e transformar a vida dessas pessoas com uma sexualidade saudável. Acho que é o ponto principal aqui. Muito interessante o que a Miriam traz, ela corrobora com o que a Elaine está falando, né? Que é você se posicionar de uma maneira que é diferente da pornografia. Então, se você observar, o que está sendo, que a gente está conversando aqui, é exatamente uma complementa a outra no sentido do caminho mais saudável e oportunidades. A gente vai falar um pouquinho mais de oportunidades daqui a pouco, e aí a gente provavelmente vai ter, a Miriam vai poder trazer algumas oportunidades nesse sentido. Maravilha. Lu, chamo de Lu, né, gente? Difícil de chamar a doutora Luciana formalmente. Vou ter que continuar no Lu, gente. O pessoal que vai ter que me desculpar. Quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais da saúde mental ao lidar com questões de relacionamento e sexualidade, no teu ponto de vista? Como é que você, olhando para o mercado, né, sobre várias abordagens, sobre o preconceito da área médica, como é que você vê isso? Eu acho, gente, que o nosso pior problema é o preconceito. E assim, todo mundo sofre muito de preconceito. Eu, médica, psiquiatra, sofro preconceito dos meus colegas médicos. Porque os meus pacientes vão, às vezes, nas emergências, tendo crise de ansiedade, tendo problemas, e chegam lá e eles falam, isso é frescura. Tipo, gente, não é frescura, é doença. Né? Depressão, está matando tanta gente aí de suicídio. E aí, o que as pessoas falam? Não, depressão é frescura, é falta de atividade, falta de Deus, falta de roupa suja, essas coisas. Né? Então, na área da sexualidade, é ainda pior. Porque, assim, vocês sabem, vai falar muito de sexualidade, você é puta. Como é que assim? E é muito interessante que, apesar de hoje a gente ainda falar muito a respeito de sexualidade, já, né, começar a falar muito, na experiência de consultório, poucas mulheres vêm me falar sobre sexualidade. Né? Eu dou a medicação para os pacientes, né? E eu sei que algumas medicações vai tirar o libido deles e eles não vão ter perda na relação, aquelas funções todas. Mas eles não reclamam. Homem reclama. Homem, no retorno, ele já fala, doutor, esse negócio aqui está me atrapalhando. Mulher não fala nada. Então, você vê, mas por que elas não falam? Preconceito. Né? Porque elas têm dificuldade de assumir a própria sexualidade. Né? Então, eu acho que o nosso trabalho principal da área da saúde, vocês como terapeutas, é desmistificar a sexualidade. Porque a sexualidade faz parte do ser humano. Né? Sem o sexo, nós não estaríamos aqui. Se papai e mamãe não tivessem, né, se divertido um pouco, nós não estaríamos, não é verdade? Então, faz parte, o sexo faz parte do ser humano. Precisa ser todo dia? Sei lá. Tem gente que gosta todo dia, tem gente que não gosta de vez em quando, não importa. Isso aí cada um vai ter uma frequência, uma qualidade, um jeito. Mas tem que ser bom. E só que o que é bom, né? As pessoas nem sabem o que é bom. Quantas mulheres que a gente conhece que não sabem o que é bom?
que tem anosgarmia. Eu sempre falo errado. Anorgasmia. Ou que tem vaginismo. Eu teve uma paciente minha que chegou no consultório, eu até estava conversando com a Kátia na hora que o Givan estava falando que sexo traz doença. Eu tenho uma paciente minha que ela chegou no meu consultório, ela e o marido, doutora, a gente veio pegar um laudo da senhora para adoção. Eu falei assim, vocês querem fazer adoção, mas por quê? Vocês não conseguiram ter filho? A gente não consegue ter filho. Mas vocês estão casados já há quanto tempo? Já vai fazer 19 anos, doutora. Mas por que vocês não conseguiram ter filho? Teve algum problema, né? Vocês têm algum problema? Não, é porque a gente não consegue transar. Eu falei, opa, espera aí. Vamos conversar mais um pouquinho, né? Eles não conseguiam. Por quê? Porque ela tinha vaginismo e ele tinha ejaculação super, hiper, mega precoce. Então, tipo, ele não conseguia penetrar porque ela tinha vaginismo, ele já ejaculava e virava aquele rolo. 19 anos depois, eles foram no meu consultório, já tinha passado por um monte de médicos. Aí foram lá, querendo laudo para adotar. E aí eu falei, não, peraí, vamos tentar. Aí eu tratei eles conseguiram ter relação sexual. Até engravidou, mas perdeu o nenê. Mas, de qualquer forma, tem tratamento. E observação, essa minha paciente desenvolveu lúpus. Vocês sabem que o lúpus é uma doença autoimune. De onde que veio o lúpus? Só Deus sabe, né? Mas, no mínimo, ela passou muita raiva, 19 anos, né? Porque ela queria, só que não rolava. Sabe? Então, olha o preconceito e olha o tempo que essas pessoas demoraram para chegar a um tratamento efetivo. Porque depois eles conseguiram até engravidar, mas perdeu, mas não importa, porque eles também já estavam meio... Eu acho que, às vezes, por causa do lúpus, ela acabou perdendo o nenê. Mas dá para resolver, desde que eu esteja no lugar certo. E é por isso que vocês estão aqui fazendo tratamento. Para quê? Para que vocês sejam o lugar certo desses pacientes. Para que vocês possam acolher e tratar esses pacientes da melhor maneira possível. É isso. Muito bom. Muito interessante. É importante que todas nós, né, eu me coloco sempre no grupo com as Master Lovers, que é importante ouvir isso de visões com pessoas diferentes da sua área. Você abre um pouco, né, expande um pouco a sua visão em relação a isso. Que não é... Às vezes a gente tem um pouco de receio de buscar uma parceria ou até de se aproximar por achar que a área tem preconceito. Mas nem todo mundo tem preconceito, né? E se você conseguir achar a pessoa certa, por exemplo, como uma profissional que nem a Luciana, você vai ver que existe também dentro do mercado da saúde, que existe também profissionais que podem contribuir junto com você, cada um dentro da sua parte, né? Cada um com a sua abordagem, com o seu tratamento. Não é? Agora eu vou fazer uma para todas, né, que é como que a influência digital, como que vocês veem isso, tem afetado a forma como as pessoas encaram a sexualidade, os relacionamentos, né? Qual que é a responsabilidade disso dentro da visão de cada uma em relação a cada área, né, e a cada ponto de vista aqui que são diferentes. Bem, até falei que eu negligenciei muitos anos o digital, né? Abri os olhos em 2019 para o digital, porque, como indústria, a gente fabricava e vendia direto para distribuidores, né? E aí, estudando digital, fazendo parte de grupos de mastermind, conversando com várias pessoas do meio, hoje não dá para viver sem o digital. Falando de negócios, não dá para se viver fora do digital. Hoje, é extremamente importante a gente estar presente. E eu falo muito para as pessoas que apareça e cresça. Quando a gente é criança, a gente ouve muito falar, né, nossos pais falarem, menina, cresce e aparece, né? Não, nós estamos na era do apareça e cresça. Precisa aparecer. E aí, precisa tomar aquela decisão, né? Nós trabalhamos com relacionamento, sexualidade. Como queremos aparecer? Como queremos ser vistas? Por quê? O digital, hoje, tem os bloqueios nas redes sociais, que a gente sabe que é um problema sério hoje para quem trabalha com sexualidade, até voltado para a educação sexual.
há a questão dos bloqueios, há essa dificuldade, há esse preconceito, né, que a gente sabe que existe, mas é como nos posicionar, como aparecer e como fazer a divulgação do nosso trabalho de forma ética, de forma séria, de forma realmente a servir o outro, servir as pessoas, mesmo que não seja nosso cliente ainda, mas como que nós podemos servir este cliente que está ali rolando o feed do Instagram. Como que a gente pode servir? Fica de dever de casa, né? A gente pensar. Porque quanto mais a gente serve, mais a gente tem. Uma coisa impressionante. E quando a gente vai para a área de relacionamento, o quanto nós podemos ajudar as pessoas que estão ali passando rolando o feed ali, com o nosso conhecimento. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas todo mundo sabe disso. Não, não sabem. A gente tem esse erro na nossa mente. A gente acha que o que a gente sabe é muito bobo, é muito simples, mas não é simples. O que nós sabemos, muitas vezes, é um diamante para quem está lendo, para quem está assistindo. Então, o posicionamento hoje digital é primordial para quem quer crescer e quer ter sucesso hoje em qualquer área empresarial, independente de ser na área de relacionamento ou não. Eu vejo dessa maneira. Então, eu tenho 2 pontos de vista sobre rede social e posicionamento que são bem antagônicos. Um, inclusive, é negativo, mas para vocês aqui ele é bem positivo. O primeiro é a questão do empreender, de ser empreendedor e se colocar na rede social, que é algo que não tem mais volta. Não existe eu não consigo e eu não posso. Sim, eu posso, eu consigo e é possível, e se eu tenho dificuldade, eu vou buscar ajuda. Mas eu tenho que estar. Não tem outra alternativa. Tenham certeza disso. E sintam-se assim bem privilegiadas por estarem escutando isso aqui, para que daqui 5, 6 anos vocês não tenham se arrependido de não ter feito algo, né? De ter deixado de fazer algo, e dentro desse posicionamento profissional é a situação do digital. E isso eu falo para vocês como uma profissional do direito, que os advogados têm uma grande dificuldade com essa exposição digital. A Ana vem me acompanhando, e aí eu dou as minhas resbaladas, mas tá, vamos, um dia melhor, um dia pior, mas nunca a ideia eu não vou fazer. Façam quando estiverem preparadas, dentro de uma certa cobrança interna de que eu tenho que fazer. E não se permitam ser levadas pela vida e achar que a outra é perfeita porque faz bem e eu faço feio, o meu é feio, o meu nunca está bom, eu não estou com o cabelo bonito, ou eu estou sem batom, a minha roupa, não sei o quê, porque a gente nunca vai se achar maravilhosa nos vídeos. Isso eu trago a minha experiência pessoal. Tá? E o outro ponto de vista, que é um ponto de vista negativo, mas que, de certa forma, ele é positivo para vocês dentro de uma estrutura de formação e de trabalho, é que as redes sociais ela vem tendo uma crescente de origem de litígios, separações, é o caminho que mais está levando à infidelidade e aos processos de dissolução de união ou de divórcio na justiça. Então, assim, como o digital está crescendo a infidelidade, está crescendo a traição. Infelizmente, gente, é isso que nós estamos vendo no judiciário. É o retrocesso que o digital está trazendo para as relações conjugais. É altíssimo. Porque é muito fácil você mandar um direct para uma pessoa. Está muito fácil. Antes era mais difícil você ter que abordar alguém. Né? Agora não preciso estar me expondo, mando ali uma mensagenzinha e tal, e já sai marcando, e as pessoas não têm mais uma... Não é nem ética, mas assim, o respeito pelos cônjuges está diminuindo. Isso nós estamos vendo dentro do judiciário. É o meu ponto de vista dentro do meu histórico profissional, porque eu só trabalho com problema, então eu vou ver o problema. Né? E essa linha assim, do digital, tanto para o crescimento de vocês de se colocarem no mercado digital, quanto também a tendência de aumentar os clientes.
e se colocarem até na construção de conteúdo sobre a traição digital, gente. Né? Algumas copies, algumas coisas aí, seu marido mandou um direct, sei lá, daí eu não sou copyright, né? Mas, entendeu? Produção de conteúdo, traição no mercado digital, é o que mais tem. E eu tenho certeza que vai gerar um engajamento fabuloso para vocês que estão aqui, elaborarem algo nesse sentido. Então, o digital ele é uma ferramenta poderosíssima e vocês têm aí algo muito interessante para trabalhar, e um aprendizado aí que vocês tiveram nesse final de semana, diferencial, de muitas, né, informações e tal, que é disponibilizado na mídia. Então, é isso. Minha vez, né? Eu vou ser polêmica, porque eu odeio. Odeio. A Ana sabe. Eu Quantas joguei vezes? a pergunta e fiquei esperando quem é que vai ser a primeira a gritar. Aqui. Ai, eu odeio. Eu não sei se vocês adoram. Eu mas fui mais odeio. sutil. Eu A não sou. Ana me ajuda e tal. Não, eu, na realidade, o que eu acho do digital? Adoece pessoas. Muitas pessoas. Por quê? Porque tem muito lixo. Tem muito lixo no digital. Tem poucas pessoas sérias no digital. Né? Então, o grande problema não é o digital, é todo o lixo que está lá dentro. E aí, infelizmente, hoje, né, o comércio, os negócios, se não estiver no digital, não funciona. Eu tenho meu Instagram lá, luciana.psiquiatra. Tá bombando, Propaganda, gente. Ela propaganda. odeia o digital, mas está bombando. Eu odeio, mas Luciana... Eu odeio o digital, mas está bombando lá Mas na não tem que internet. fazer o merchan. Mas você pergunta para ela se ela entra no Instagram. Não entra, Não. né? Claro, né? Tá no outro patamar, ela contratou o povo faz tudo para ela. Ela não olha o digital, realmente ela não gosta, mas tá lá, né? Tá Tô lá, crescendo. tô rendendo, que tô nem- rendendo. Mas, gente, o que eu acho é o seguinte, eu acho que hoje o digital atrapalha as relações humanas. As pessoas, você vai no restaurante hoje, está todo mundo no celular. As pessoas não se relacionam mais. Você está em casa almoçando com os teus filhos, está todo mundo almoçando, mas com o celular. E se estiver almoçando na mesma mesa? Né? Isso que a Miriam falou de traição, isso aí, minha filha. E os nudes? E tudo o resto, sabe? Então, assim, eu, particularmente, eu acho que é ruim, mas faz parte da evolução. Né? E, infelizmente, a gente tem que se adaptar à evolução. A gente não pode ficar para trás. Quem não se adapta... Existe, né, um ditadinho do... Como é que é? Adapte-se ou morra. Aquele cara que foi na ilha de... que foi numa ilha, e daí ele viu os patos com bico grande. Eu até o final eu vou lembrar. Mas Darwin. Não vem olhar para mim. Darwin. Charles Darwin. Adapte-se ou morra. Então, ou você se adapta ou você está Eu fora. tava pensando em Steve Jobs aqui. Não. A lei da evolução. Então, tipo assim, infelizmente, a internet, a rede social, as mídias, elas estão aí e elas estão atrapalhando muita gente. Porque eu vejo, principalmente os adolescentes, os jovens, adultos jovens, eles mudaram a perspectiva, tanto da parte sexual, da sexualidade deles, muito. E aí o sexo hoje tem outro valor que tinha de antigamente. Então, tá bom, tá mudando, vamos lá, né? Vamos fazer o quê, né? Tem que estar aqui, vamos estar. Mas a gente tem que se cuidar. A gente que vai entrar para fazer um negócio sério na internet, a gente tem que se proteger, a gente tem que tentar passar para as pessoas coisas sérias, para que a gente também não se afete, porque senão daqui a pouco você está assim, mas meu colega tem mais seguidor que eu. Aí você já vai começar a ficar depressivo. Comparação. Ai, é o que mais tem. O cuidar da comparação. Exato, e só tem coisa bonita na internet, né? Alguém posta coisa feia? Eu já tive paciente que postou chorando, porque estava bravo, brigou com alguém, chorou. Ai, eu Ou tô bravo, botou para gerar chamar atenção, engajamento. Exato. Gerar engajamento. Isso é No outra mínimo. coisa. Se aparecer. Eu Estratégia apareço de roupão mercado. De vez em quando. Hã? Eu apareço de roupão de vez em quando. Se maquiando na frente da câmera. Eu vou aproveitar para me maquiar aqui enquanto eu converso com vocês. Ai. Todo mundo já viu esses vídeos, né?
A moda agora é descascando laranja. Exato, exato. Eu não fiz porque eu não me maqueio, porque senão às vezes eu teria feito. Inclusive, eu passei de tarefa, parece. Vão maquiando e vão falando. Exato, exato. Mas vocês estão vendo? Mas o que é isso? Adaptação, gente. Mesmo a gente não gostando muito, a gente, igual a Ana estava falando, eu estava até pensando em fazer o curso dela também, vai que eu faço. Olha. É porque olha. eu não sei falar no palco aqui. Aqui, assim, entrevista, tudo bem, mas eu dar uma palestra, não sei. Sabe? Então, a gente tem que aprender. E a gente aprende com quem sabe e tentando sempre fazer o nosso melhor. Mas a rede social, se não for bem analisada, ela é danosa, infelizmente. Né? Então, a gente que está para produzir conteúdo de qualidade, a gente tem que ter esse cuidado para fazer uma coisa de qualidade, realmente. Porque, senão, a gente pode atrapalhar a vida de muita gente. Então, é necessário que a gente tenha um cuidado muito grande. É isso. É uma responsabilidade, né? Eu acho que isso que a gente está falando aqui é sobre responsabilidade. Né? E isso é a parte do terapeuta, de não fazer um desserviço para as pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, além de ser uma coisa séria, profunda, que pode desorganizar emocionalmente uma pessoa, a gente tem um compromisso com ela. Ela está ali, muitas vezes, vulnerável. Né? A internet é vulnerabilidade. A gente não sabe exatamente como está a pessoa do outro lado. Então, ela pode estar muito vulnerável naquele momento em passar uma informação que tem muitas por aí. Então, o nosso trabalho, a nossa parte aqui é entender o que é informação e o que é conhecimento. E ter essa responsabilidade. Já que nós estamos lá, já que não tem volta, já que não tem o que fazer, né, somos obrigados a estar lá, tomar cuidado com isso. Porque ela é uma ferramenta que desorganiza emocionalmente as pessoas. Por um lado é bom, né, sempre tem lado positivo e negativo, porque vocês vão ter bastante cliente pela frente. Não, né? E isso eu posso falar para vocês. Depois que eu entrei no digital assim com mais força, realmente meu consultório aumentou muito. Já era meio cheio, mas eu consegui fazer a mudança do convênio só para particular. Hoje eu só atendo particular, eu cobro o preço que eu quero, sabe? Então eu consegui, mas por quê? Por causa do digital. Então ele funciona. Funciona e funciona muito bem. Funciona bastante, sim. E eu trago a questão aí que a Ana colocou sobre os seguidores. A minha conta é uma conta relativamente pequena. Eu tenho 2.000 e poucos seguidores. E os clientes vêm pela qualidade do que é colocado e não pela quantidade. Então, não façam as comparações querendo ser a mega blogueira, porque a outra tem 100 mil. Não é parâmetro para quem vai comprar, de fato, o produto de vocês. E a questão também da qualidade atrelada, a qualidade daquela pessoa que vai comprar. Você quer o quê? Né? E você tem que se perguntar que tipo de cliente eu quero. Eu quero um cliente aqui só para encher minhas redes sociais, porque eu falo que ele gosta, ou eu quero um cliente... Seguimores. É que nem a Elaine falou, né? 1 milhão de seguidores não teve venda, E não gente. tem. Então, eu acho assim, que eu tenho um treco. Não se preocupem, porque o cliente vem mesmo em conta pequena, pela qualidade e a forma como você se apresenta. E eu trago aqui para vocês a questão de como se apresenta, é visualmente mesmo, tá, meninas? Tem que ter uma boa apresentação. Vocês são o produto de vocês. Não é estar lá fazendo vídeo descabelada de qualquer jeito. Nós. É. Sobrou para nós. Aí eu já entro como crítica. Não, você é o seu produto, você tem que estar bem apresentada, né? Ajeitadinha, legal, Alguém dá um entendeu? microfone ali para a Eliane? Então, os 4 aí? Então, vai ter que... Gente, eu só quero colocar uma parte nessas questões que vocês estão falando, tudo sem nenhuma correção. Mas eu acho que tem um outro aspecto desse digital, que é você virar refém dele. Hoje, eu estou aqui e estou administrando milhares de ligações, faz dezenas de ligações, porque o meu perfil foi hackeado. Desde ontem, meu perfil pessoal só tem família e amigos e todo mundo me ligando porque eu estou vendendo criptomoeda.
E é um aborrecimento terrível, porque eu me senti invadida, eu me senti violentada. Porque as pessoas que eu conheço estão sendo abordadas em meu nome, com a minha fotografia, e eu aqui no evento, querendo participar, querendo estar com a cabeça aqui, estou há 2 dias tentando resolver esse problema e não consigo, porque o que eu sei fazer não é lidar com essas questões digitais. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atenta a isso também, de encontrar pessoas que possam nos auxiliar nesses problemas, porque isso não é incomum. Não mesmo. Já tive o WhatsApp hackeado e levaram R$ 32.000 da minha tia, se passando por mim. É bem isso mesmo. A minha mãe caiu também. Mas O meu WhatsApp e o meu Instagram já foi também hackeado. A sorte que a minha equipe, meu banco, porque no meu caso eles tentaram fazer compra de anúncios na minha conta. Só que foi um anúncio muito caro que eu não costumo fazer. Aí o banco falou assim, peraí, tem uma coisa errada. E aí já me ligaram, eu falei assim, não é meu. E eles já bloquearam tudo. Então, tipo, eu não perdi dinheiro, mas demorou mais de 30 dias para desbloquear minha conta do Instagram. E isso com a minha equipe mexendo, tentando resolver. Mas é um horror. É um horror. Eu apaguei tudo que eu podia, todos os contatos, amigos, seguidores, para essas pessoas não serem incomodadas, até eu conseguir resolver essa questão. Mas é um aborrecimento muito grande. E a gente tem que ficar atenta a isso. Né? E como profissional, foi a minha conta pessoal. Agora, se fosse a minha conta profissional, eu estou há 1 ano trabalhando nessa conta. Eu estou há 1 ano colocando, arrumando, e cada dia melhorando, e cada dia melhorando. Então, seria 1 ano de trabalho perdido se fosse a conta profissional. Né? Então, e eu vou ter que sair um segundinho, porque eu acabei de receber uma comunicação que o meu banco também foi acessado, a minha conta bancária. E eu preciso ver o que é, tá certo? Mas eu quis deixar essa pontuação, já que a gente está falando do digital, que é um risco muito grande. Depois dessa, eu descobri uma coisa, tá? Dica. Faz um cartão digital que vence em 2 ou 3 meses. Ou 1 mês, aí só que dá trabalho, né? Não coloca Porque daí o seu você não cartão coloca pessoal. o teu cartão que você usa. Você cria um cartão digital que dure 2 ou 3 meses com valor X estipulado, porque daí, se eles entrarem, eles nunca vão conseguir passar daquele valor que está ali. Então, pelo menos, o problema não é tão grande. Mas é um horror. É um horror. São as questões digitais que a gente tem que conviver. Né? Um segundinho. Vou lá, já volto. Bom, vamos lá. Agora, para todas, né, a gente vai já está encerrando aqui. Vou pedir algumas em relação a oportunidades, né? Então a gente vai falar um pouquinho de oportunidades. Como que na visão de todas, né? Então, como que os terapeutas podem trabalhar, né, terapeutas, Master Love, trabalhar em parceria com outros profissionais? Eu acredito muito nesse modelo de parceria, onde a gente pode contribuir, né? Vocês ouviram isso o dia inteiro aí de mim. Então, como que a gente pode, na visão de vocês, dentro de cada aspecto? Então, dentro do mercado íntimo, vamos falar mais erótico para a Elaine, na área jurídica, né, na área da saúde, como que vocês enxergam isso e como que é possível fazer, né? Algumas dicas aqui para nós. Bem, vou falar uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, nos eventos. Seja famosa para quem te conhece. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você atua num bairro ou numa cidade, né, seja o que for, você precisa ser conhecida e precisa ser famosa. E como que a gente faz para ser conhecida, para ser famosa, para aparecer? Com parcerias. E aí, quais são os negócios que estão interligados ao seu negócio, que lida, muitas vezes, com a grande maioria, mulheres? Aí eu entro com salões de beleza, lojas de lingerie, lojas de moda, consultórios de ginecologistas, consultórios também de urologistas, consultórios de psicólogas que atendam como sexólogas. Então,
quanto mais parcerias, mais o servir para a sua cliente você vai ter. E quanto mais você serve, quanto mais parcerias você tem, mais você aparece e mais famosa você se torna no meio onde você está. Então, você não precisa estar na televisão, você não precisa estar toda hora ali nos stories, mas se você conseguir ser famosa, ou seja, ser uma autoridade localmente, isso já vai fazer uma grande diferença no faturamento do negócio. Até porque a gente nem conseguiria atender todo mundo que está na própria cidade, né? Se a gente fosse fazer uma matemática, uma conta de padeiro aqui, já não ia ser possível, né? Não temos horas no dia para atender todo mundo. Legal. Então, dentro do Poder Judiciário, que aí eu coloco a estrutura também jurídica dos advogados, inúmeras são as oportunidades. É um campo gigante trabalhar com um relacionamento. Eu nem trago aqui a questão da sexualidade. No judiciário, como eu estou aqui na posição de advogada, eu vou trazer relacionamento. E relacionamento, as oportunidades no judiciário são na área de família, são na área empresarial, na área da questão criminal, na situação de Maria da Penha. Da seguinte forma, vocês têm a oportunidade de trabalhar como mediadoras e conciliadoras. Tá? Isso tem uma autorização do Conselho Nacional de Justiça, é uma profissão que está regulamentada. E o Master Love traz ferramentas assertivas para vocês trabalharem de forma técnica. Tanto para trabalhar como mediadora quanto conciliadora, tem o curso específico do Poder Judiciário, que é um curso para filtrar um pouco a questão até de perfil, para saber se a pessoa realmente está dentro do perfil que é esperado para fazer aqueles atendimentos. Vocês, como já estão inseridas nesse mercado de atendimentos, fizeram o curso de formação de Master Love, com certeza estão inseridas nisso. Então, dentro desse aspecto jurídico, essa possibilidade da mediação e da conciliação é algo que, daqui a pouco, quem não quer trabalhar nessa questão mais sexualizada, né, que seja um pouco mais introvertida, quer buscar uma mais outra forma. Né, família, isso. Porque aí vai se cadastrar, vai trabalhar com isso, recebe. Não é gratuito, recebe. Você faz o curso, você vai se inscrever em determinado fórum, eles vão lhe chamar para atender nessas varas. Lógico que tudo tem um processo, tá, pessoal? Não é só chegar lá e vou me matricular e pronto. Não é assim. Mas tem esse mercado. É um mercado carente. Não existe pessoa. Não é que não existe. São poucas pessoas que estão, de fato, qualificadas para fazer isso. E vem crescendo essa situação da remuneração, no sentido, inclusive, de que quem consegue fazer as conciliações tem um valor de remuneração mais alto do que simplesmente quem faz aquela sessão ali de intermediação e não consegue finalizar aquilo com sucesso dentro de um acordo. Então, assim, tanto no nível do judiciário, trabalhando diretamente com a estrutura judiciária, como nos escritórios de advocacia, também vem crescendo bastante, no sentido de que o advogado está cansado da morosidade do judiciário. O judiciário não responde mais aos anseios da sociedade. Isso é fato, isso está comprovado. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça autorizou a criação de comissões, de métodos alternativos de solução de conflitos, que passam da constelação até diversas metodologias, justiça restaurativa, um monte de situações aí que estão abertas para solucionar, porque as pessoas estão doentes. A sociedade está doente e a doença está somatizando num processo, um processo judicial que está levando muitas vezes 10, 15 anos e não resolve, não é solução. Então, nesse sentido, é uma alternativa, um mercado de trabalho que vocês podem buscar se informar melhor de como funciona, porque ele só tende a crescer. É algo que também não vai retroceder. E vocês têm todas as ferramentas para trabalhar com isso. Obrigada. Bom, eu acho assim, na psiquiatria, é muito difícil a gente trabalhar sozinho, porque só remédio não resolve nada.
Então, a gente precisa de parceria. Infelizmente, os médicos eles têm uma certa dificuldade de lidar com as outras pessoas. Mas eu não tenho esse problema, então eu falo mal deles. A gente trouxe ela para o nosso time. Mas é essencial que a gente faça essa parceria. Porque, igual, não adianta um paciente que tem um trauma sexual por um abuso, por um vaginismo, sei lá, qualquer coisa que aconteceu com ele, eu der só remédio para ele, não resolve. Ele precisa trabalhar na terapia o trauma, né, para que a gente consiga ter uma melhora substancial, uma melhora real do paciente. Então, a parceria é muito bom. Eu espero que vocês consigam parceiros na cidade de vocês, porque realmente não é uma seara muito fácil, porque a gente sofre preconceito, né? Então, normalmente os colegas, os próprios profissionais da saúde têm preconceito de todo mundo, e aí vira aquele rolo. Então, eu espero realmente que vocês consigam parceiros bons para vocês terem uma boa parceria para o bem do paciente, porque, na realidade, o que a gente busca é o bem do nosso paciente. Né? Vocês querem o quê? Que o paciente de vocês melhore. Né? É claro que você está trabalhando ali porque você quer ganhar dinheiro, né? Porque faz parte do show. Mas, no fundo, o que você quer? Que o teu paciente melhore. Então, quanto melhor ele estiver e quanto mais rápido ele estiver, melhor é. E se a gente conseguir associar terapêuticas que vão fazer com que essa evolução seja mais rápida, é melhor ainda. E isso inclui terapia, remédio, tantra, acupuntura. Cada pessoa funciona de uma forma diferente, né? Eu também acredito nessa mesma filosofia. O mais importante é a gente poder ajudar. E cada pessoa funciona de uma maneira diferente. Às vezes, o que funciona para mim não vai funcionar para ela. Às vezes, eu fui lá numa terapia que não funcionou para mim. Por algum motivo, não deu certo. Mas eu tenho uma colega que foi e deu certo, resolveu o problema dela. Então, não é sobre isso, né? É sobre você tratar o ser humano, não um rótulo. E isso é uma coisa importante, que é o que a Lu traz aqui nesse sentido. No fundo, se a gente conseguir achar essas pessoas que têm essa mesma filosofia de, no fundo, a gente quer que o paciente melhore, né? As pessoas melhorem. A gente quer que elas vivam com qualidade. E se a gente conseguir achar as mesmas pessoas que queiram, né, isso vai dar certo. Dentro dessa questão assim de transformação mais profunda, dentro do judiciário, foram feitos experimentos nos crimes de violência doméstica. Foram feitos aqui na Escola da Magistratura, no Rio Grande do Sul, durante 2 anos, foram acompanhados alguns casos em que, junto com a sentença condenando ao crime, né, da violência doméstica, estava sendo associado também que aquele agressor se submetesse a processos de constelação. E foi comprovado com estudos de que aquele agressor, por entender a raiz, a matriz, e a própria vítima, por entender que muitas vezes ela não era tão vítima assim, e se posicionar de uma forma diferente. E se viu resultados ao longo do tempo de acompanhamentos, principalmente de casais com histórico de diversos registros de Maria da Penha, que foi diminuindo as agressões. Muitos não tiveram mais. Então, isso são estudos comprovados que mostram que as terapias, a busca mais profunda do entendimento do problema é a solução. Não dá mais para colocar a sujeira para baixo do tapete. Ninguém mais aguenta isso. Por mais confortável que seja, muitas vezes, você escutar algo que seja agradável aos ouvidos, ele machuca. Depois, ele somatiza, vai estar no corpo. A gente não tem como esconder os problemas emocionais. E as gerações vêm tendo essa consciência. Então, o trabalho de vocês vem nesse sentido de uma forma amorosa e acolhedora de transformar essas vidas das pessoas. E espero que, com isso, diminua os processos no judiciário e os que têm andem mais rápido para solucionar. Olha o interesse dela aqui, né? Legal. Vamos lá. Bom, vamos para a penúltima pergunta e depois eu vou fazer uma para fazer o fechamento e a gente vai para a nossa solenidade.
como que vocês... Agora, essa pergunta é maravilhosa. Agora, eu quero ver mesmo se está tudo certo aqui. Como que vocês lidam com a própria saúde mental e emocional enquanto oferecem suporte aos clientes, né? Como que vocês lidam com esse trabalho interno? Bem, eu assim como a Lu falou, eu achava que era frescura, essa questão da ansiedade, essa questão da depressão, né? Até que o bichinho da ansiedade me pegou, né? E muitas coisas a gente entende que são crenças, são episódios que acontecem muitas vezes na nossa vida e que a gente vai somatizando, como ela falou. E aí, quando a gente trabalha, no meu caso, com sexualidade há muitos anos, eu fiz especialização em PNL, né? Então isso me ajudou muito na questão da PNL, na questão toda do remodelamento mental, em como lidar com as críticas, com os preconceitos, com o apontar de dedo, que nós, que somos profissionais da área de sexualidade, a gente vive quase que constantemente, né? Então, a PNL me ajudou muito nessa questão, desse remodelamento mental, e a terapia. Não em relação à sexualidade, porque eu estou com a minha cara metade aí há 28 anos, então essa questão aí sexual, graças a Deus, não tenho muitos problemas, né? Mas em relação... Está resolvida na vida, né? 50% está resolvida. 28 anos é ano pra caramba, né? Então, em relação à questão sexual, muito também do conhecimento que eu tenho de sexualidade. Por quê? Eu até falei com a Ana, meu marido passou por um procedimento, vários procedimentos, durante quase 4 anos, entrando e saindo de hospital, né, por um problema de uma má formação cerebral. Com isso, gerou diversas questões sexuais, por causa de medicamento, né? E aí, talvez, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho em sexualidade, na primeira vez que teve uma dificuldade de ereção, se não tivesse, falava, como assim? O que está acontecendo? Por onde você está andando? Né? Não é assim que a gente pensa? Então, a primeira coisa que eu fiz foi me dar as bulas dos medicamentos. E aí eu fui olhar as bulas de medicamento, que era uma coisa que estava impactando diretamente no meu relacionamento. E aí, vocês que trabalham com mulheres, né, que leva essa informação, eu pergunto, quantos e quantos relacionamentos podem estar passando por isso? Ou de uma mulher está tomando um medicamento, um antidepressivo, ou algum outro tipo de medicamento, que está afetando diretamente a questão do desejo, a questão da lubrificação, ou o homem em relação à ereção, por exemplo. Uma dificuldade de ereção. Quantas? Então, muitas vezes, os relacionamentos são desfeitos, são destruídos pela falta de conhecimento. E aí, vocês que estão aqui hoje, eu falo que são pontes muito interessantes, muitas vezes, para resolver questões delicadas de um relacionamento. E a gente só consegue entender, muitas vezes, o que a gente passa sexualmente no nosso relacionamento com uma palavrinha chamada conhecimento. Quando a gente passa a ter o conhecimento de sexualidade, muitas coisas são facilitadas dentro de 4 paredes. E vocês estão aqui, vocês têm essa oportunidade de levar essa informação para mais e mais e mais casais e quem sabe, né? Quem sabe não, com certeza contribuir para muitas e muitas famílias conseguirem ficar ali juntas, fortes, né? E seguirem adiante. No meu caso, a grande maioria que chega, já chega na UTI, praticamente esfalecido. Então, quando chega nesse ponto de estar buscando um advogado, principalmente se já tem uma ação ajuizada, porque não deu conta, não buscou ajuda e não deu conta e não conseguiu processar de uma forma saudável aquele problema. Então, como profissional, quando chega nessa situação, eu sou obrigada a agir de forma dura. Eu não posso ser muito acolhedora, porque eu preciso trazer a consciência para a pessoa da situação que está sendo vivenciada ali, porque ninguém é vítima.
Ninguém é vítima. Ninguém está em lugar algum por acaso. Então, no meu trabalho, eu procuro buscar conscientização daquela pessoa, por mínimo que ela tenha, mas que tenha, abrir pelo menos uma luz naquela escuridão, para que ela entenda um pouco da participação dela naquele evento, para que então se consiga construir juntos uma alternativa de solução, que pode ser amigável ou não. Eu sou muito conciliadora, então, por mais difícil que sejam todas as situações, a gente tem que buscar a solução. A única coisa que a gente não resolve é a morte. O resto tem como buscar. Basta saber se relacionar e ter um diálogo positivo, mas um positivismo não dentro de um vitimismo. Então, assim, não tenham medo de se posicionar, de dar ali os limites para o cliente. Eu, que não sou terapeuta, vou mais na questão jurídica mesmo, faço essas inserções que são necessárias. Vocês, com as técnicas, conseguem ter mais habilidade em fazer isso. E funciona. Funciona. Por quê? O que eu digo para eles? Né? Eu adoro receber honorários quando me procuram. Eu amo um divórcio, porque eu vou receber sobre todo o patrimônio. O cara e a mulher lá passaram 20 anos trabalhando, que foi 2 animais, para construir o patrimônio, não se entenderam e vão lá dar 10% para o advogado. É isso que acontece. E vocês, dentro das sessões de terapia, antes de chegar no colo do advogado, vocês podem trazer essa clareza. Talvez o relacionamento não é mais para prosseguir, mas então solucione de uma forma amigável. Vai ser mais saudável emocionalmente e saudável para o bolso. É saudável para todo mundo, porque tem lugar para todo mundo trabalhar. Então, assim, eu digo para vocês, eu sou advogada há 23 anos, eu tenho clientes desde o meu primeiro ano de advocacia, e são clientes fiéis. Por quê? Porque gostam dessa minha abordagem, direta e assertiva. Então, dentro da vida, do cotidiano de vocês, o que eu trago? Sejam assertivas, não tenham medo de ser assertivas, porque não tem nada de errado em ser objetivo e direto e dar limite para o cliente. O cliente só vai valorizar vocês, porque vai chegar uma hora que ele vai ter a consciência de que, se não deu certo até então daquele jeito, alguma coisa está errada. E o errado é o emocional. É isso, a nossa vida é emocional. Nós somos guiados, movimentados o tempo inteiro aqui com base nas nossas questões emocionais, que vêm das nossas raízes, pai, mãe, enfim, né, crenças. Então, não tenham medo de serem objetivas e diretas, porque eu posso dizer para vocês que funciona. É o legítimo, às vezes, a mãe, né? A mãe dá limite. Às vezes, nós temos que dar limite para os nossos clientes e vocês, os pacientes, para que tragam resultado. Porque nós precisamos também ter esse resultado para se sentir realizadas profissionalmente. Se o meu trabalho não dá resultado, o que eu estou fazendo ali? E o resultado do trabalho de vocês, a consequência, vai ser a realização financeira. O dinheiro vem, gente. Quando você faz aquilo com amor, com autenticidade, que o cliente sente aquela entrega e se conecta com você. O dinheiro é apenas consequência de como vocês vão conduzir a profissão de vocês. Acho que a pergunta era como que eu lido com a minha... Elaboramos mais Elaborando. a pergunta. A gente conversa, né, que a gente é trabalhada na terapia, né? Graças a Deus. Porque eu faço terapia já vai fazer quase 10 anos. E graças a Deus, porque senão a gente não suporta, não é verdade? Então, quanto mais vocês se conhecem, mais vocês sabem lidar com os seus problemas. E mais vocês vão entender os seus pacientes. É incrível. Não sei se vocês já prestaram atenção que os pacientes que procuram vocês costumam ser os pacientes com problemas parecidos com o que vocês já tiveram ou com alguma coisa que você já viu, ele tem conexão, né? Só que se você não sabe lidar com o teu, como é que você vai ajudar o outro? Então, é muito necessário que a gente tenha, às vezes a gente trabalhador da saúde mental, né, que a gente faz esse trabalho, que a gente tenha um autoconhecimento e uma estabilidade emocional muito grande para a gente conseguir lidar com as bombas que vêm de lá para cá. Porque se você não tiver,
Aí vem uma notícia bem daquelas cabulosa, né? Porque vem, né? Umas coisas muito tristes, uns abusos, uns negócios muito ruins, e aí você não tem base emocional para lidar com aquilo. Como é que você faz? Como é que você ajuda essa pessoa? E como é que você desenvolve uma base emocional? Infelizmente, é terapia. Às vezes as pessoas falam assim, não, infelizmente, porque tem muita gente que fala assim, não, eu vou ler livro de autoajuda que já resolve. Ah, não, eu vou conversar com meus amigos, eu converso com meus amigos, já resolve. Tipo, não, é terapia. Aí eu vou na igreja e resolve. Ah, eu não sei o que, eu vou no barzinho, resolve. Não, é terapia. Porque na terapia você vai ter alguém que vai te escutar de uma forma terapêutica, sem julgamento. E quando a gente se sente acolhido pelo nosso terapeuta, a gente acolhe o nosso paciente. Mesmo que ele chegue na minha frente e fale uma coisa que eu sou totalmente contra, eu, Luciana, sou contra. Eu, doutora Luciana, eu falo, tudo bem, meu filho, vamos resolver isso aqui. Porque eu estou no meu papel de médica. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Agora, eu tenho meus conceitos, né, minhas ideias, minhas ideologias, está tudo certo. Né? Mas no meu papel de terapeuta, eu tenho que saber identificar isso. E se eu não faço terapia, eu consigo? Eu misturo tudo, vira aquele rolo, e quem que sai prejudicado? O meu paciente. Então, é muito necessário o autoconhecimento, principalmente para quem trabalha na área de terapia. Então, se vocês não estão fazendo terapia, comecem. Eu diria, na verdade, que para quem trabalha é obrigatório. Sim. É como regra do jogo. Se você não faz, você está um risco muito grande de não dar conta, nem de você e nem do seu paciente, né, do seu cliente. Então, mas, Ana, na questão jurídica, isso é muito presente também, porque nós temos essa máxima de que não é o cliente que nos escolhe. Os advogados que trabalham numa visão sistêmica têm essa consciência. Somos nós que escolhemos o cliente, porque o cliente vem com os problemas que nós precisamos trabalhar. E aí, quando você entende isso, você fica numa linha muito tênue de ter que cuidar o que é seu e o que é do cliente. Porque o advogado ele pode se associar a determinado problema e virar um jogo de acusações dentro de algo que não é real, que é a doença emocional do advogado. E ele contamina o cliente. É incrível isso. E se vê muito essas dinâmicas. Então, quando você está trabalhando com uma visão sistêmica, tendo a consciência da questão emocional e fazendo a terapia, né, a sua terapia pessoal, você consegue lidar melhor com isso. Então, não apenas na área da medicina, mas na área do direito, todos os advogados, os juízes, então, meu Deus, todo mundo. Todo mundo tinha que fazer, Todo mundo precisa. Porque a gente realmente entra nos conflitos e nos dilemas que não tem razão e não tem fundamento de ser. Então, o judiciário também tem essa abertura dessa mistura de comportamento e é um âmbito que todos precisam de terapia também. um mercado inexplorado, né? Então, eu já estou vendo oportunidade. Bom, vamos lá, para nós fechar, então, a última pergunta. Quais são os conselhos que vocês dariam, que a gente já recebeu bastante conselho aqui, mas agora a gente vai ser bem objetiva. Quais são os conselhos que vocês dariam para quem está começando, e para quem já está no mercado, que são conselhos que vocês olham e digam, olha, se eu começasse hoje, ou mesmo estando no mercado, estando a um tanto da minha carreira, isso é uma coisa importante de você observar. O que você diria, um conselho importante que faria toda a diferença? Bem, eu tenho 2 ou 3 frases, né? Primeiro, acreditar no impossível. Tire essa palavra impossível do caminho de vocês. E segundo, primeiro cuide do seu mundo, para depois cuidar do mundo lá fora. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente quer agradar muito o outro, tem muita dificuldade de falar não, e acaba prejudicando o nosso negócio e a nossa vida pessoal. Então, primeiro, cuide do seu mundo, depois, ao redor. Porque
por incrível que pareça, à medida que você começa a crescer, que você começa a aparecer, aparece muita gente, muitos amigos. E a dificuldade de dizer não quebra o negócio. Então, tenham isso em mente, acreditar no impossível e cuidar primeiro do seu mundo, depois do mundo lá fora. A minha visão mais conservadora, eu vejo que primeiro vocês têm que olhar para si próprias e entender qual o teu papel dentro da área de relacionamento. Porque o relacionamento ele está em todos os âmbitos da nossa vida, ele pode ser trabalhado de diversas formas, e o fato é, o que faz sentido para mim? O que de fato conecta com a minha essência para que eu possa ter sucesso? Porque se vocês agirem, trabalharem, se posicionarem de uma forma que não é real, vão estar com os dias contados. E depois é a metodologia do Master Love que não funciona. E não é a metodologia, é estar se posicionando da forma errada. Então, esse momento aqui ele é muito interessante, porque traz pessoas completamente diferentes, no qual o relacionamento está envolvido. E com âmbitos de atuação diversos. Então, assim, é bem clara as possibilidades que vocês têm dentro de perfis diferentes, na área da saúde, na área jurídica, na área erótica. Então, assim, ó, que vocês tenham clareza, primeiro, de quem eu sou e o que eu quero dentro da área de relacionamento. Para mim, essa é a chave. Porque se começar errado, todo o resto vai dar errado. Então, para mim, é o ponto principal. Eu estava pensando nisso que ela falou agora no final. Eu acho que primeiro eu tenho que saber quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou. Se eu não sei quem eu sou, de onde eu saí, tipo assim, uma corrida, eu tenho que saber qual que é a largada e eu tenho que saber onde que é a chegada. Se eu não sei nada disso, eu vou me perder no caminho. Simples assim. E aí, para a gente saber isso, terapia. Então, outro ponto que eu acho, gente, planos. Façam planos, façam cronogramas reais. Não cronogramas que as pessoas... que às vezes a gente faz um cronograma muito arrojado que não vai ser cumprido. E aí você vai se frustrar. Então, façam planos. Tipo, planejem a carreira de vocês. Porque no começo é difícil. Só que se você não fizer tudo certinho, você tem que primeiro plantar semente, aguar a semente, a árvore vai crescer para depois dar fruto. As pessoas querem colher o fruto de cara. Mal É o começaram. imediatismo, né? Exato. Então, assim, o meu conselho para vocês é isso. Observem de onde vocês saíram e onde vocês querem chegar. E façam planos para cumprir com o que vocês querem cumprir. E aí, a chance de dar certo é muito grande. Tem formas de chegar ao ponto desejado de forma mais rápida. Não precisa entrar no sofrimento para chegar. Mas o planejamento de uma forma assertiva e se cercando das pessoas corretas vai conseguir. Então, essa questão também de estar nos lugares certos com as pessoas corretas, buscar os mentores certos que já passaram pelos problemas, que conseguem trazer solução. A mentoria é algo extremamente saudável, assim como a terapia. Na questão do desenvolvimento profissional, a mentoria ela é crucial para te dar um direcionamento, porque muitas vezes você está perdido em coisas que não é a sua habilidade. Você não tem o conhecimento, nós não temos o conhecimento de tudo, principalmente na questão de profissional. Vocês estudaram para trabalhar com a questão de relacionamento, até para algumas que fizeram o mapa da... Como é que é o de profissional? Mapa? De casais? Não. A trilha. Pois é, para quem fez a trilha já tem uma certa forma, essa ajuda no direcionamento, mas para quem não fez... Precisa dos processos de mentoria para chegar desse plano A a esse plano B. Não sintam-se culpadas se vocês não conseguirem sozinhas chegar do plano A do plano B, porque aqui ninguém chegou do plano A para o plano B sozinha. E está tudo certo. E quando eu falo no impossível, porque quando a gente começa a errar, quando a gente não sabe o caminho e a gente não sabe a quem recorrer, a gente
entra num ciclo de que não é possível. Só que é possível. A gente só precisa estar no ambiente certo e com as pessoas certas. Bom, muito obrigada. Eu, pessoalmente, aqui também aprendi muito. Como é que foi para vocês aí? Que bom, gente. Meninas, muito obrigada, viu? Obrigada pela contribuição, obrigada pela franqueza, né? Acho que, mais do que tudo, a gente precisa de profissionais que sejam honestos com a gente, que já passaram por lugares que a gente quer chegar, mas que não enfeitem muito, né? Não fiquem enfeitando, porque, às vezes, a gente olha para um negócio que está muito enfeitado e você não consegue enxergar a realidade daquilo. Nem o é impossível, porque está claro que todas elas trouxeram tanto oportunidades quanto também foram muito duras na relação da seriedade do trabalho. Então, foi muito bacana. Para mim, foi enriquecedor. Eu aprendi, fiquei, né, aqui numa linha, até fiquei olhando minhas perguntas. Eu até mudei aqui algumas coisas e fui ter que me concentrar de tão concentrada que eu estava na fala delas. Então, muito obrigada mesmo. Foi maravilhoso, muito enriquecedor para todas nós, eu acredito. Bem, Uma salva de palmas. agradeço.